Bom dia a todos. São 7 horas do dia 1º de março de 2025. Estamos iniciando uma nova jornada agora do Livro da Esperança, adentrando no mês de março e nos aproximando cada vez mais do vir a ser. Hoje vamos falar do capítulo 36, Na Hora da Assistência, com a nossa amiga Patrícia Félix. Para dar início, então, vamos fazer a nossa prece, unindo alegremente nossos corações. Já somos mais de 40 encarnados aqui, reunidos, e vai saber quantos amigos desencarnados estão nesse momento, alegremente nos acompanhando. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos guarde, que Deus nos resguarde nesse dia maravilhoso. Muito bem, Patrícia. Conta um pouquinho você, então, hoje para gente, como é que foi ler o capítulo, de onde você está falando. Uhum. Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem? Bom Sim. dia. Ó, pelo sotaque vocês vão perceber, né? Uma carioca, mas que está há 15 anos morando em São José dos Campos. Eu falo que eu já sou joséense de coração, né? Então, assim, e eu conheci, né, o Ser, né, toda essa galera, vi Haroldo Dutra Dias, acho que por volta do ano de 2016, que eu comecei a ouvir umas palestras dele, enfim. E daí você vai seguindo, aí você vai, né, acompanhando o rastro. Eu cheguei no Ser na época da pandemia. O Ser foi uma companhia constante, né, de aprendizado, de troca de conhecimento. E aqui no Movimento Espírita de São José dos Campos, eu atuo muito, com muito gosto e com muita vontade na evangelização infantil, né? E também na evangelização, né, das crianças não tão crianças assim. Auxilio aqui nas casas que eu participo, né, com preleção, com aqui a gente faz parte da Aliança Espírita Evangélica, que eu falo, é tudo uma coisa só. Federação, USE, FESP, União Espírita Mineira, todo mundo, é o que eu falo, a gente tem que tirar o melhor de cada federativa, né. E assim, durante a semana é meio complicado para eu entrar com câmera aberta, às vezes, porque ela correria do dia, né, enfim, se arrumando para trabalhar e botando filho para escola não, para curso, porque os filhos já estão crescidos. E o meu preparo, né, para esse capítulo, né, o capítulo 36 do Livro da Esperança, na hora da assistência, ontem eu tentei ficar mais conectada, né, para poder realmente receber aí o auxílio da espiritualidade, pra que a gente possa refletir, né, fortemente nesse tema que é tão recorrente dentro da lida espírita ou da lida religiosa, que é a assistência aos nossos irmãos que necessitam, né, tanto da caridade moral quanto da caridade material. Aí eu vou fazer a leitura do capítulo e a gente vai comentando, né. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, coxos e cegos. Jesus em Lucas capítulo 14, item 13. Auxiliai os infelizes, o melhor que puderes. O capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9. Nas obras de assistência aos irmãos, que nos felicitam com as oportunidades do serviço fraterno, em nome do Senhor, vale salientar a autoridade amorosa do Cristo que nolo recomendou. Ao recebê-los à porta, intentemos ofertar-lhes algumas frases de conforto e bom ânimo, sem ferir-lhes o coração, ainda mesmo quando não lhes possamos ser úteis. Visitando-lhes o lar, diligenciemos respirar-lhes o ambiente doméstico, afetuosamente, reconhecendo-nos na intimidade da própria família, que nos merece respeito natural e cooperação espontânea, sem traços de censura. Em lhes servindo à mesa, fujamos de reprovar-lhes os modos ou expressões, diferentes dos nossos, calando apontamentos desprimorosos e manifestações de azedume, o que lhes agravaria a subalternidade e a desventura. Socorrendo-lhes o corpo enfermo ou dolorido, reflitamos nos seres que nos são tão particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que os amparassem nos constrangimentos orgânicos.
Se aceitamos a incumbência de provê-los nas filas organizadas para a distribuição de favores diminutos, preservemos o regulamento estabelecido com lhaneza, candura e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto. E se alguns deles, depois de atendidos, voltarem a nova solicitação, recordemos os filhos queridos quando nos pedem repetição do prato e procuremos satisfazê-los dentro das possibilidades em mão, sem desmerecê-los com qualquer reprimenda. Na ocasião em que estivermos reunidos em equipes de trabalho, a fim de supri-los, estejamos de bom humor, resguardando a disciplina sem intolerância e cultivando a generosidade sem relaxamento, na convicção de que, usando a gentileza no veículo da ordem, é sempre possível situar os tarefeiros do bem no lugar próprio, sem desproveitar-lhes o concurso valioso. Nós que sabemos acatar com apreço e solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo e que treinamos boas maneiras para comportamentos dignos nos salões aristocráticos da terra, saibamos também ser afáveis e amigos, junto dos nossos companheiros em dificuldades maiores. Eles não são apenas nossos irmãos, são convidados de Cristo, em nossa casa, pelos quais encontramos ensejos de demonstrar carinho e consideração para com Ele, Divino Mestre, em pequeninos gestos de amor. Eita, pegou pesado agora essa parte. Assim, essa parte, assim, eu vou começar do final para o início. Essa parte, quando ele fala, né, que a gente se prepara tanto para ser polido, né, em ambientes mais refinados, mais requintados, né? A gente se prepara se vestindo, né, cuidando da aparência, cuidando da forma como a gente fala, e às vezes quando a gente vai fazer uma assistência com aquele irmão que é menos desprovido de um acesso a uma educação, né, tá naquele momento daquela encarnação passando por aquela privação, por aquela limitação. E às vezes a gente reclama do mau cheiro do irmão, né, da roupa maltrapilha, da forma às vezes ele quer vir, né, não sei se vocês já passaram pela situação de um irmão em situação de rua querer vir te dar um abraço, né, querer vir conversar com você. Aqui em São José, quando eu vim morar aqui em 2010, aqui é uma cidade muito estruturada, ela cresceu muito bem amparada, né, porque a gente tem grandes empresas aqui no Vale do Paraíba, você está no eixo Rio-São Paulo, então assim, é uma cidade que ela cresceu organizada. E eu vim do Rio de Janeiro, assim, minha cidade de coração que eu carrego lá no meu pescoço, mas assim, tem os seus problemas, né, até hoje. Então eu sempre tive muito contato com irmãos em situação de rua, eu sempre tive, hoje eu analiso que foram oportunidades que cruzaram o meu caminho, né. Teve uma época que eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, né, ali na Rio Branco, o centro nervoso, ainda não era reformulado como está agora. E de manhã cedo eu ia para o trabalho, primeiro eu ia para academia, fazia minha atividade física, tomava meu banho, passava na padaria e ia para o meu trabalho. Nesse caminho, o que que aconteceu uma vez? Eu me deparei na saída da padaria com uma menina, né, ela não devia ter uns 20 anos ainda, com uma bebezinha no colo, na porta da padaria, né, pedindo, auxílio para ela e para a filha. E ela assim, a sensação que eu tive, que as pessoas olhavam para ela como fazia parte da paisagem, e não olhavam, sabe, não desprezavam. E aquilo me tocou e na época meu filho era bem pequeno, né, hoje ele já é um homem feito, e aquilo me tocou porque a menina tinha a mesma a faixa de idade do meu filho, 1 ano e pouquinho, né. E eu falei: "Nossa", aí eu parei, aí eu peguei o meu pão, né, eu ia tomar meu café no trabalho, aí parei, cheguei lá num cantinho e comecei a conversar com ela. Falei: "Oi, tudo bem?", né, e a gente começou a conversar, e ela falando que ela contou brevemente o que aconteceu com ela, né. Ela acabou, tendo que sair de ela tinha mãe, né, os irmãos, aquela coisa toda, só que, por conta da dificuldade de relacionamento com o padrasto que tinha na época, ela acabou saindo de casa, conheceu o companheiro dela, engravidou, só que o companheiro dela também era envolvido com drogas, né, eles moravam ali pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, ali por trás da Central do Brasil. Eu não sei se vocês conhecem, né, aquela área do Rio de Janeiro, ali por trás tem uma comunidade muito grande, né, muita gente em situação, de rua fica por ali também, mora por ali, tem uns casebrezinhos.
e ela com a bebezinha. E daquele momento em diante, né, eu comecei, a gente se encontrava toda semana. Aí eu comecei a marcar com ela, olha, vem que eu vou trazer, né, tem coisas do meu filho, eu trago para você. E ali a gente foi tendo um relacionamento e ao longo desse processo, eu sempre conversava com ela. Aí as minhas amigas do trabalho, né, aí entra, né, as minhas, nossa, Patrícia, o que que você está fazendo? Ó, cuidado, hein? Essa menina vai te causar problema. E sempre tem aquela vozinha para ti, né, para te tirar do teu propósito. E nessa época, assim, eu falava que eu era espírita, mas eu era aquela espírita que tomava passe e assistia a palestra, tomava passe e assistia a palestra. Reforma íntima, esquece que o processo ainda não tinha batido forte na pessoa. Mas eu já tinha essa coisa, né, com a doutrina espírita, de olhar para o outro, né, com um olhar um pouco diferenciado, enfim, era uma coisa minha mesmo. E dali a gente começou eu levava de vez em quando eu via a menina, e o nome dela era Ana Carolina, eu não esqueci até hoje. Ela deve ter a idade do meu filho, vai fazer 24 anos. A menina deve estar por essa idade também. E ela, às vezes eu via ela de Pedro Henrique. Eu falei, nossa, Ana Carolina vestida de Pedro Henrique. E ali a gente começou a conversar, né? E no final, assim, levou alguns meses a gente nesse processo. E eu conversando com ela, eu falei assim, mas vezes. Aí o que que aconteceu? O companheiro dela tinha sido assassinado, né, por conta do envolvimento dele, e ela acabou ficando sozinha e ela virou e falou assim para mim, ela: "Ó, Patrícia, eu vou voltar para casa, eu já conversei com a minha mãe e eu tô voltando para casa, é melhor do que ficar na rua". Nossa, eu fiquei tão feliz, sabe, foi tipo assim, o meu papel com ela foi eu considero como mínimo, mas eu acho que foi pelo menos um ouvido amigo no momento de desespero de uma criatura, sabe. E assim, esse capítulo da hora da assistência, o que me bateu muito forte é a gente se colocar no lugar do outro. É a gente, tipo, hoje nós estamos numa posição privilegiada. Nós temos uma casa, nós temos uma família, nós temos um emprego, uma forma de sustento, que, né, a gente temos as nossas limitações, obviamente, mas a gente está muito bem servido. Então a gente precisa sim olhar com esse olhar diferenciado para esses irmãos que tanto necessitam. Eu sempre tive, aqui em São José também tem essa coisa de pedem para você não dá auxílio para o irmão que está na rua, para ele não sair, porque tem uma assistência social. Só que quando você para conversar com esses irmãos e eles contam o que acontece nos abrigos, você fica: será que eu aguentaria estar dentro de um abrigo? Será que se eu no lugar dele eu não estaria na mesma situação? Né? Eu brinco que eu sou cachorreira, né? Tenho 2 filhos humanos e 3 filhos de 4 patas. E eu não posso ver animal. Meu marido já me proibiu de ter qualquer outro animal. Ele falou que nessa encarnação acabou. Eu não preciso, não posso ter mais nada. E eu sempre encontro irmão de rua, eu acho que é geral. Sempre estão na companhia de um animalzinho. E eles cuidam daquele animal com tanto zelo, com tanto amor, com tanta dedicação. Uma vez também, eu parada no sinal, estava o irmão lá com o cachorrinho dele. Gente, o cachorrinho tinha caminha, ele tinha a guiazinha dele, o saquinho de ração, né? Aí eu conversando com o rapaz, aí eu parei, o sinal estava demorando a abrir, a gente começou a conversar, ele já viu que carioca conversa com poste, deu oi, já virou amigo, né? Vocês vão ver quando a gente se encontrar no C, falou comigo, já é meu melhor amigo, entendeu? Aí eu perguntando pra ele, eu falei assim: no que eu posso te ajudar? Aí ele olhou dentro do meu olho, ele: "Não, você já me ajudou. Você parou, você me olhou como Jay, você me enxergou. Isso pra mim já foi a melhor ajuda que você pôde me dar". Então, tirando o resumo, né, de todas dessas pequenas orientações que Emmanuel trouxe pra gente, né, nesse capítulo 36, e de fato a gente conseguir se colocar, na posição de: "O que Jesus faria no meu lugar?". Às vezes é um posicionamento que a gente tem, que a gente se acha tão pequeno: "Nossa, mas se eu não realmente não tiver Jesus como meu guia e modelo, eu vou ter quem?". Eu brinco nas preleções que eu faço, pelo amor de Deus, não me tenham como referência não, gente, porque eu sou muito equivocada para vocês me olharem como, né, a gente tem que olhar para Jesus mesmo, a gente tem que ver, perceber, e toda a historiografia que a gente tem de Jesus através dos evangelhos, né, dos estudos, a gente vê que Jesus ele não fazia distinção.
Ele olhava realmente todos nós como irmãos. E é como a gente precisa, ainda é dificultoso para nós encarnados nesse momento que a gente vive, se colocar no lugar do outro. Quando fala aqui, né, quando a gente for prestar serviço de assistência na casa de um irmão, não ficar. Qual vai ser a primeira reação? Não, vamos ser honestos, né? Aqui a gente está entre amigos e a gente pode ter esse papel de sinceridade efetiva. Se você for numa comunidade, entrar numa casa para dar uma assistência, e a pessoa vai te oferecer uma água, um café, num primeiro momento, dependendo do ambiente, como que você vai reagir? Não vamos ser hipócritas, vamos ser sinceros, né. De repente aquele copo não tão bem lavado, então aquela às vezes não é nem né, um copo, é alguma coisa que se torna um copo, né. A gente acho que tem histórias do Chico que já passou por isso, né, de ir na casa de uma senhora fazer assistência, ela e a filha, e simplesmente o ambiente como é diferente do que a gente está acostumado, num primeiro momento aquilo causa uma repulsa na gente. Mas quando a gente está imbuído do espírito de serviço, eu acho que tudo isso passa. A gente começa a tirar esses rótulos que a gente acaba se colocando. Porque se eu for num lugar requintado, refinado, nossa, eu vou achar o máximo. Olha o copo, olha, né, quem gosta, olha o vinho, que vinho maravilhoso, que comida deliciosa, quem não gosta, né? Mas aí você olha para o irmão que está numa situação que fica feliz em ter um prato de feijão com arroz, né. A gente vendo aí todo esse processo que o pessoal do Fraternidade Sem Fronteira está fazendo lá na África com aquelas crianças que tiveram que tirá-la do Congo e ir para outro país, recomeçando tudo novamente. Ontem eu vi um vídeo que eu sempre, né, faço, acompanho, já apadrinho uma né, ajudo da forma que eu posso, as crianças sem calçado e com um sorriso no rosto. Sabe, naquela situação, e realmente, o Aloysio Elias, ele é muito feliz quando ele fala, né, nesse livro novo que ele lançou, que fala das aldeias, de que a África vai ensinar a humanidade a ser humano novamente, a ver que a gente não precisa de tanto para poder, fazer a diferença. Então, a gente precisa começar realmente a se despir dessas, formalidades e dessas roupagens que a gente vai se colocando e que vai tornando o nosso espírito tão mais pesado para o momento que, tipo assim, eu acho que aqui a galera tá tudo na faixa dos 50 a mais, né, gente? Eu não tô, né, tô falando, já tá todo mundo já chegou no pico e já tá fazendo assim, né, com a malinha pronta para voltar, né, ou para o nosso lar ou para qualquer colônia que seja. A gente começa a querer fazer o quê? A querer, se despir dessas coisas, para ficar leve, né. A gente já está num processo em que os nossos entes amados já estão indo na nossa frente, e que a gente fica, pensando: "Nossa, em 2023 o meu pai desencarnou. Eu agradeço, porque meu pai viveu 83 anos, mas parece que não foi suficiente". Ai, gente, estou emocionada. E assim, converso com ele todo dia, sabe, parece que ele está comigo todo dia. E quando eu olho para a história dele, todos, meu avô, minha avó e todos os meus tios e o meu pai já desencarnaram, sabe. Então, cada vez mais cada vez mais eu tenho a certeza de que eu preciso do material para continuar. Mas ele não é a essência do que eu preciso. É esses momentos de estar aqui, de estar num congresso lá em Uberlândia, né, Márcia, onde a pessoa com o sorteio que ela entrava, ela ganhava alguma coisa. Eu brinquei com o Júlio que eu não posso entrar em sorteio lá no Viraceiro, entendeu, gente, porque senão pode ter certeza que eu vou ganhar. E assim, e o que hoje me sacia, além, claro, da família maravilhosa que hoje que eu constituí, meus filhos, meu marido, né, minha mãe que ainda está encarnada, né, e toda essa rede de amigos, mas o que hoje faz muito sentido para mim é ter esse contato, sabe, com esses amigos novos, com irmãos que parecem. Eu brinquei que o dia que eu encontro sempre que eu encontro o Júlio no congresso de Uberlândia, parece que o Júlio é meu amigo de muitos anos, entendeu? A Sheila, eu não conhecia a Sheila pessoalmente, mas eu acompanhei o trabalho dela e ela inspirou, né, que a gente pudesse
implantar na casa que a gente trabalha a evangelização infantil, né, de bebês, e agora o projeto é de colocar a evangelização no ventre, por quê? Inspirado nesse trabalho dela, sabe? Então, são pessoas que, apesar de você conhecer virtualmente, mas parece que já são irmãos de uma caminhada muito longa. Numa vez que eu encontrei com o Júlio, ele até falou assim: mas com certeza isso é reencontro. Eu falei: mas eu não duvido, não, né? Então, que a gente possa, indo aqui para só dando uma passada no capítulo, né, 13 do Evangelho, que é a caridade material e a caridade moral. Às vezes a gente se prende muito em dar o material, em oferecer. É importante, é necessário, porque para quem não tem, né? Para quem não tem um chinelo para calçar, uma roupa para trocar, né? Que não pode tomar um. Eu fico. Sabe o que mais me deixa, ai meu Deus, assim, agoniada é a pessoa querer tomar um banho e não poder. Sabe? E a gente poder tomar quantos banhos a gente quiser, sabe? A gente ter fartura de água, de produto de higiene, o que for. Então, gente, o que a gente puder fazer, o que dentro da nossa limitação, né, nessa caridade material e na caridade moral, que seja ouvir o irmão, olhar com um olhar caridoso, com um olhar realmente de compaixão, né? Um olhar de se colocar, porque a gente fala muito da empatia. A empatia, ela tem que fazer parte da nossa vida, não só no nosso ambiente religioso, mas no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, na nossa sociedade como um todo. Porque a partir do momento que, de fato, a gente consiga se pôr no lugar do outro, até às vezes aquele outro que faz mal pra gente, né? A gente olha, não, mas por que que tá fazendo isso comigo? Ele tá no momento dele, vamos respeitar, né? Hoje eu consigo pensar assim, há uns anos atrás não. Eu falava assim, eu não levo desaforo para casa. Hoje em dia, gente, eu só quero ser feliz, eu não quero estar certa, né? Então acho que Jesus ele ensinou muito isso pra gente, né? Seja feliz, não queira estar certo. Porque imagina se Jesus fosse se ele fosse impor a altivez dele, né, naquele momento lá em Roma, ele não teria sido crucificado, nada teria acontecido. Mas será? Ele sabia que a gente precisava disso para poder hoje estar reunido, né, reflexionando e se preparando para o encontro aí que vai encher a gente de energia para o ano de 2025, que a gente sabe que vai ser, que está sendo um ano muito dificultoso, mas que a gente vai passar por ele, a gente vai chegar e a gente vai romper aí, né, essa nova era que está se abrindo à nossa frente, né, que é a regeneração, e a gente tem que se preparar para isso, e está tudo certo, nada está fora do escopo, tudo está dentro do que a gente, do que é programado para a gente só tem que saber lidar com a situação. Então, que a gente possa, não sei nem, eu não estou nem com horas aqui, ô Márcia, porque quando eu começo a falar, para não, gente. Então, 7h22. que a gente possa colocar em prática, né, todos esses apontamentos que Emmanuel trouxe para a gente, no momento que a gente se fosse colocar em assistência com o irmão necessitado, que a gente sempre que a gente lembre sempre de Jesus, né, para que ele possa de fato ser o nosso guia e modelo. Eu gosto de brincar que a gente tem que dar o Ctrl+C e Ctrl+V, copia e cola e mete o pé e vai embora, segue em frente, porque é assim que tem que ser. Porque se não for assim, a gente ainda. Aí as expressões carioca, vamos camelar muito, e depois a gente vai achar, nossa, podia ter feito diferente e não fiz, né? E aí eu tinha pedido para a Márcia, para, né, no momento de conclusão, colocar uma música que vai ser a minha prece e a minha entrega para vocês, né? Esses meus amigos de toda manhã, e que a gente vai se encontrar, se Deus quiser, no Vir a Ser, né? E agora no final de abril. É isso, gente. Obrigado pela acolhida, obrigada aí pelos corações, pelas falas. Nossa, vocês estão no meu coração também. Patrícia, é Gratidão. um prazer te escutar, viu? Foi Eu que realmente agradeço. assim uma injeção de ânimo, né? Injeção de alegria para todos nós, né? E o importante é isso, né? Eles só nos pedem, né? Jesus só nos pede a boa parte, né? Não é, Exatamente. não é tamanho, mas é só oferecer a nossa boa parte, né? E eu tenho certeza que todos nós temos uma grande boa parte para poder oferecer. Obrigada, e Com vai ser um certeza. prazer voltar a te abraçar.
lá no E, ó, e Vida. prepara que eu vou abraçar todo mundo, tá? Todo mundo tá É mandando isso beijinho. aí. Pode se preparar, porque eu gosto de dar abraço urso, tá, gente? Eu sou dessas. Oba, então tá bom. Espera aí que eu vou colocar a Obrigada, música gente. então. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior. Em ti, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Beijo, pessoal. Trabalhemos juntos. Bom Beijo. dia, amigo. Beijo. Bom dia, tchau. Beijo, querida. Com Até Deus. amanhã. Até amanhã. Tchau. Bom Beijo. dia. Bom dia. Foi lindo. Bom fim de semana. Igualmente, querida. Pra você também. Vou fugir de você com a caixinha de sorteio.